eu sou a Rita Durigan e estou aqui no PropMark para bater um papo com a youtuber e ativista de tantas causas, a Nathalie Neri. Essa mulher que tem trabalhado para fazer a diferença no nosso planeta e que sabe aproveitar o poder que tem nas redes sociais para inspirar o mundo a ter hábitos e atitudes mais conscientes. Ela tem se dedicado a muitas questões, como a moda consciente e o reaproveitamento de materiais. Ela é apaixonada por brechós. Ela se dedica ao veganismo, ao autocuidado, se preocupa e aborda questões sociais e humanas e práticas sustentáveis. E ainda estuda ciências sociais e é envolvida em coletivos femininos e do movimento negro. É transista, isso mesmo, faz trança nos cabelos. Bem-vinda, Nathalie Neri, que alegria falar com você. Oi, Rita! Nossa, que apresentação maravilhosa. Às vezes nem eu me dou conta de que eu falo sobre tantas coisas e há tantos anos na internet, mas é esse processo constante de descoberta e compartilhamento de tudo que a gente sabe que é útil e fundamental para a gente continuar vivendo de uma maneira menos danosa possível. Estou muito honrada por estar aqui. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu tenho certeza que a gente vai poder conversar muitas coisas importantes hoje. Nathalie, agora conta pra gente como é que você dá conta de tudo isso e de tudo que está por trás disso e que a gente nem vê. Olha, é complexo, né? A gente estuda muito e além de estudar, você tem um outro momento em que você tem que vivenciar, porque as informações, acabam sendo genéricas, né? Você estuda uma coisa, lê outra, e às vezes você acha que ela vai salvar a sua vida e ela não se encaixa na sua realidade. Então eu também tenho que fazer um trabalho de, além de aprender, vivenciar, entender como aquilo acaba entrando em ressonância com a minha própria vida, eu tenho que entender também como isso vai afetar e chegar na casa de milhares de pessoas diferentes no mundo, né? Diferentes no Brasil, principalmente, que é onde meu público majoritário tá. Porque no fim do dia, nós somos mensageiros das coisas que a gente aprende e cabe a todo mundo que nos acompanha em casa pegar essas informações, esses conselhos, essas inspirações, essas ferramentas e adaptar para a sua própria vida. E aí, cada um vai fazer isso de uma maneira. Então, hoje em dia, o meu maior trabalho na internet é buscar informação. Eu busco, eu vivo e eu comunico. Tenho uma equipe interna mais próxima de editor comercial que me ajuda a dar forma para esses materiais, essas reflexões que eu tenho e compartilho nas redes sociais. Eu também, felizmente, tenho a Dia como minha network e está sempre me dando toda a base, todo o apoio possível, me ajudando a gerenciar o meu canal, as discussões que eu tenho na internet, pensando nas melhores formas de fazer isso. Quando você começa a falar com muita gente, dificilmente você consegue fazer isso com pouca estrutura, né? Produzir conteúdo na internet, dependendo de como você faça isso, se você vive disso, é bastante trabalhoso. Hoje você é super reconhecida no YouTube e as causas que você defende ganharam mais relevância mundo afora. Mas lá em 2015, quando você começou na plataforma, abordando temas como a moda consciente, o empoderamento e a estética negra, esses assuntos não tinham tanto espaço. Você vê muita mudança de lá para cá? Eu vejo e não vejo. É complexo falar isso, porque eu realmente entrei em 2015 na internet, comecei a falar sobre esses temas, e de fato, parecia que eu estava entrando num novo mundo e me comunicando com pessoas que não só não sabiam do que eu estava falando, mas tinham muito preconceito, muita resistência, né? E começar a conversar, por exemplo, sobre questões raciais foi, para mim, o assunto que eu mais vi se transformar ao longo dos anos, né? Eu percebi que a gente veio de um lugar a o que é racismo reverso e ele existe, a lugar de fala, cabelo, orgulho negro, representatividade. Não só as pessoas começaram a ter mais consciência de pautas sociais identitárias, como muita coisa nova foi criada, muitos novos debates e discussões. Representatividade, por exemplo, foi um termo que nasceu com o peso que nasceu nos últimos anos, né? Empoderamento também, e são termos que são distorcidos e depois retornam. Racismo estrutural era um conceito que a gente falava, e eu, como cientista social, sempre falei, sempre trouxe um ponto de vista estrutural, porque é isso que as ciências sociais fazem, né? Enxergam a sociedade enquanto uma estrutura é, complexa e ao mesmo tempo coesa, em que as individualidades se somam e constroem algo novo, cultural, econômico, social. Então, isso já estava no meu vocabulário, e sempre que eu trazia esse tipo de debate, eu via uma grande confusão, uma grande lacuna, né?
E hoje em dia é muito engraçado e incrível perceber como essas palavras já estão no linguajar comum das pessoas. Mas por que eu falei que eu vejo e não vejo mudanças? Porque ao mesmo tempo que a internet mudou muito, quando a gente sai de casa, quando a gente conversa com pessoas que estão longe desse debate digital, a gente ainda vê comportamentos e falas e ações rudimentares no racismo, rudimentares na LGBTQIA+, fobia, rudimentares no pensar o que é responsabilidade ambiental, sabe? E eu venho de uma época, e há uns anos atrás, enquanto eu fazia ensino médio e estudava pro vestibular, em que pesquisar sobre política era chato, porque eu só via homens engravatados, economistas e, enfim, deputados falando sobre isso. E hoje a gente enxerga mulheres trans, negras, sabe, em cargos de máxima importância, debatendo isso, vendo como tudo mudou. Eu tenho um posicionamento bastante otimista em relação a continuar trabalhando causas identitárias, raciais, enfim, ambientais na internet, porque a mudança chega de um jeito ou de outro. E você percebe um envolvimento maior de grandes marcas, de grandes empresas, ou mesmo de grandes players do mundo da comunicação com essas questões? Completamente, né? Eu acho que é fundamental, uma vez que esses espaços mudam, as pessoas que tomam as decisões mudam, e essas pessoas são LGBTs, essas pessoas são negras, essas pessoas pertencem a famílias e a identidades que foram historicamente violentadas no Brasil. É normal que o cenário mude, porque as pessoas estão mudando também. E quando eu penso enquanto mudou, principalmente financeiramente para criadores que estavam produzindo conteúdo e não tinham condições nenhuma. Eu mesma, você citou no começo que eu sou transista, e quando eu comecei a produzir para o YouTube, há muitos anos atrás, dinheiro era uma coisa que me faltava. Eu vivia de bolsa na universidade, não tinha grana, e fazer conteúdo era caro, porque eu não tinha, né, um computador bom para editar, não tinha uma boa câmera, uma boa iluminação, e comecei a produzir, e ao produzir, comecei a divulgar meu trabalho com tranças durante muito tempo, essa foi a minha única fonte de renda. Eu passei muitos anos sem ganhar dinheiro, sem poder trabalhar, sem conseguir me relacionar com marcas, porque durante muito tempo houve um olhar muito inquieto e desconfiado para jovens que não só falavam sobre moda e beleza, mas falavam sobre as suas dores, de forma politicamente posicionada. Durante muito tempo, olharam para mim e falaram: essa menina é problema. A gente entende que ela tem uma voz fundamental, a gente entende que ela está conversando com muita gente, mas será, né? Hoje, vendo o que eu passei no começo por me posicionar e vendo hoje marcas, empresas, iniciativas buscando cada vez mais posicionamento, né? Quando elas estão do lado certo da trincheira, a gente vê a mudança acontecendo de fato. Eu acho que justo um pouco por pressão, porque as marcas que não se posicionaram nos últimos anos perderam muito dinheiro, foram rechaçadas, mas fundamentalmente também porque eu tenho visto a cara desses negócios mudarem. Eu tenho visto pessoas negras, LGBTs, mulheres serem contratadas cada vez mais. Isso muda, isso traz uma transformação profunda, né? Traz inovação. Bom, você agora é embaixadora do Play de Verdade, que foi criado pelo Google para amplificar o debate sobre inclusão e apresentar de uma forma prática mesmo temas como a equidade. E que tem como plataforma de debate o YouTube. Para mim é uma honra sem tamanho, justamente porque eu estou no YouTube há muitos anos e eu sempre produzi todo o meu conteúdo pensando em como ele ia impactar e poderia servir de ferramenta para transformar a realidade de pessoas. No começo, né, eu acho que a gente era mais jovem, com mais energia, e eu tinha certeza de que eu ia mudar o mundo. E aí a gente percebe que a gente não vai conseguir fazer isso sozinha. Então a gente começa a entender como é que eu posso ser parte dessa mudança que está caminhando. E ao longo dos anos, o YouTube foi fundamentalmente a maior plataforma, a plataforma que mais me ajudou a comunicar essas coisas de forma bem localizada, de forma completa, justamente porque a gente tem um espaço e facilidades, o apoio da própria plataforma, né? Quando a gente começou a sofrer muitos ataques racistas há uns anos atrás, ainda são comuns, mas houveram ondas, né, de muito ódio em que começou a ficar insustentável e a plataforma sempre se adaptou e buscou novas alternativas para abraçar os criadores negros, os criadores LGBTs. Então, para mim, ser embaixadora hoje de um espaço que eu sei que verdadeiramente quer incentivar vozes plurais no centro do debate é fundamental.
Você faz collabs com outros youtubers, o que mostra sua preocupação com o coletivo. Eu iniciei na internet para compartilhar as coisas que eu vivia e sentia de uma forma muito não interessada, no sentido de eu quero compartilhar porque eu estou vivendo, mas os meus objetivos são acadêmicos, eu quero dar aula, ser professora. De repente, eu vi o potencial de conversa e debate que eu tinha online. E participar de projetos tão grandes como Creators for Change, que eu pude literalmente fazer um documentário. O YouTube falou: o que você quer falar? O que é importante falar para você? E eu falei: eu quero falar sobre relações raciais no Brasil e a complexidade de se identificar racialmente hoje em um país amplamente miscigenado e tão racista. O YouTube falou: então faz que a gente tenha estrutura e vai acontecer. E a possibilidade de trazer essas narrativas para mim foi fundamental. E eu entendo que quanto mais espaço a gente ganha, mais a gente tem que se questionar até onde vai a nossa experiência, né? Porque quanto mais espaço a gente ganha, mais a gente fala com mais pessoas, né? Com pessoas ainda mais diversas. E é muito complicado, às vezes, se limitar e falar eu represento a tudo e a todos. Porque essa definitivamente não é uma realidade quando você começa a falar com muitas pessoas. Mas por isso, a saída, que não é uma saída, mas um caminho fundamental, é a conexão. São as collabs, são as trocas, são os debates, tanto com outros criadores, quanto com ativistas, com a nossa própria audiência, sabe? Felizmente, a internet possibilita essa conexão. A pessoa pode estar em outro país, em outro lugar, assim como eu e você estamos agora, e a gente consegue conversar, compartilhar, aprender e ensinar demais. Bom, e para quem ainda não sabe, tcharam, dia 6 de junho, a Nathalie Neri será uma das youtubers hosts da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, que será totalmente virtual pelo segundo ano consecutivo por conta da pandemia. Mas o YouTube, através do Play de Verdade, a Dia Estúdio e a Associação da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo estão preparando 8 horas ininterruptas de transmissão ao vivo com um estúdio que simula o tradicional palco das paradas que aconteceram presencialmente. Além disso, a audiência também poderá participar ao vivo do evento com fotos e relatos usando a hashtag, anota aí, ParadaSP ao vivo. E eu estou aqui curiosa para saber o que é que a gente pode esperar da sua transmissão durante a parada, Nathalie. Ai, Rita, nossa, muita reflexão, conversa, debate. A gente está preparando vários conteúdos preparada, né? Para a gente aquecer, se conectando com outros criadores, falando sobre as nossas pautas, nossos sonhos, desejos enquanto população LGBT que ia mais no Brasil. E a parada do orgulho, ela é sobre valorização das nossas conquistas, ela é sobre lembrança de tudo que a gente já passou e lutou. Então, além de muita informação, debate, reflexões fundamentais para esse momento que a gente está vivendo, você também pode esperar muita alegria, muita leveza, muita tentativa, enfim, de um momento de calma, de paz, de diversão, de relaxamento que está sendo tão raro para a gente nessa atual situação. Então vai ter muito show, vão ter muitas conversas, a gente vai tentar deixar as coisas o mais gostosas possíveis para que essas 8 horas realmente possam preencher o coraçãozinho de todo mundo que está meio tristinho em casa, porque aconteceu, porque passou por situações, né, de perdas ou porque sente saudade de passar a parada com as pessoas que ama na rua. Infelizmente a gente não vai conseguir esse ano, mas a parada ao vivo com certeza vai ajudar a gente a preencher esse vaziozinho que ficou. Muito obrigada, Nathalie, por essa conversa. Que você continue encontrando espaços, parcerias, pessoas, incentivos para se manter ativa em suas causas. Muito obrigada, Rita, pela generosidade, pelo tempo para falar sobre todas essas coisas. No fim do dia, somos seres múltiplos e tudo é fundamental de ser ensinado, conversado e debatido. Eu também tenho muito que aprender ainda. Você também em casa, se você tem desejos, sonhos, dores, busca com a gente, criadores de conteúdo, busca na parada, no dia 6, esse colo, essa ressonância, às vezes, essa conexão e inspiração para você também, às vezes, começar a contar a sua própria história, quem sabe. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanhou até aqui neste bate-papo tão gostoso e importante. No próprio Marketplay tem muito mais. Um beijo e até a próxima.